Pessoal, hoje esse tal Schopenhauer, ou Schopenhauer, 1788 a 1860. E Schopenhauer, ok? Que ali entre o mundo é a minha representação. O mundo é a minha representação. O Chopin é o Arthur, lógico, o Arthur Schopenhauer. Ele é oriundo de uma família que eu falei, de banqueiros. Estava destinado ao comércio. Seu pai encaminhou para o aprendizado e o ofício, fez viajar pela Europa. Mas o jovem retomou o caminho da universidade, descobriu obras de Platão e os campos neo-kantianos, iniciou as religiões orientais, ok? Então, o Arthur Schopenhauer não é o... Tem um Schopenhaus em épocas que eu saí à noite em Schopenhaus, né, que é a época de Vila Velha, Espírito Santo ali, os campos litorâneo em Coqueiral. Tem Schopenhaus, ou seja, lógico que nos coloca uma travessia de pesquisas epistêmicas. Eu coloquei relacionado aqui a própria motricidade, os campos sucessórios e as sucessibilidades que ocorrem, habilidades que ocorrem entre essa dinâmica entre parâmetros importantes da nossa própria vida. O que convém dizer entre essa obra-prima aqui, que coloca as vontades e representação, o mundo e a sua visão de mundo, e o mundo e a sua visão de mundo. E sendo a visão de mundo, vai relacionar as suas representações sociais. Lógico que o Schopenhauer demonstra fatores importantes entre as publicações que relacionam o mundo inteligível, a visão de mundo e a própria representação. Mas quando falamos de representação, falamos de responsabilidade. Quando falamos de responsabilidade, falamos de representatividade. São pessoas em cargos, em lugares, ou seja, hotéis, departamentos, instituições, denominações que nos colocam a existências sucessíveis, ok? É lógico que quando eu falo entre esses cursos, ligado também ao handball, quando eu falo aqui sobre Berlim, as muralhas que eu falei aqui em questões de treinamento ligado ao handball, né, o ácido lático, ou seja, traz fatores importantes entre muralhas, Berlim, 1950, 1936, 39, e vão colocando esse parecer ligado às dicotomias que vão panfletear ou presentear nos panfletos relacionado à nossa incredulidade ou à nossa crença ligado aos campos reais que acontecem diariamente, campo presente, e os campos contemporâneos ligados ao próprio movimento. Pois bem, então quando falamos sobre princípio, falamos sobre algo que é público, falamos de princípio, falamos que é algo privado. O que é princípio? Será que é algo privado, bem escondido, ou seja, restrito? Ou princípio é algo público que coloca uma dimensão de força? Como é que alguém vai saber que você tem força motriz que você não pode demonstrar? Essa destreza coloca o tema que eu falei, o mundo e a minha representação. Aí eu coloco para fechar o tema o quê? O mundo e a minha representação pela RBCR, Revista Brasileira do Esporte, ou seja, observação ou absorção? Observação ou absorver? Eu vou somente absorver? Só observar? Qual é o melhor? Qual é o pior? Observar ou só absorver? É lógico que não vou absorver um conhecimento que é falado, qualquer tipo de revista que liga o movimento, no movimento, nos coloca efeitos importantes entre essas
esses panoramas ligados a cada dia os meios ecléticos. Então vamos lá, quando eu falo sobre observação, então quando eu observo, eu vou avaliar. Quando eu observo, é algo contínuo que eu vou estar analisando. Então o Schopenhauer, que é colocado aqui, é lógico que quando você vai num bar, qualquer lugar que tenha festa, confraternização, você vai observar e vai absorver algo que seja importante em nossas vidas. Em lógico, a teoria das imitações, das representações, lembramos da república, ou seja, entre a república há uma hierarquia, entre a monarquia, aonde há uma república, é lógico dizer, é lógico dizer que há uma universidade que descobre alguns tipos de acadêmicos, relacionam o próprio Platão. Ou seja, quem buscou a conhecê-lo aqui e ficar tão conhecido? Quem ficou tão conhecido para ser conhecido pela sua própria representação na época que ele esteve. Você pode estar em qualquer instituição, mas você fazer uma diferença, vai ter um mundo entre seu dia a dia diário que vai lembrar de ti, ou seja, dia, horário, a data, esses traços. Olha que eu coloquei agora ali, é o livro Regras, regras relacionadas aos campos metodológicos, sociais, regras. Você pode ver vários livros, pode ser de medicina, esportivo, qualquer área interdisciplinar. Sempre coloca alguns autores que fizeram diferença. É lógico, você vê ali o próprio Durkheim, ele tem alguns livros que você vai ver na área de medicina, sempre está ali na saudação, ou eles colocam um campo abreviado, que é abrangente, uma espécie que relaciona a metodologia social. Quer dizer que o social, ele não vai, é lógico que você vai abranger o seu objetivo específico, mas os campos gerais vai relacionar os campos sociais. Querendo ou não, o próprio médico, querendo ou não, qualquer tipo de profissão vai depender dos campos relacionais, somente diplomáticos, essas pesquisas. Então, o mundo, minha representação, coloca a questão do egoísmo, a questão do companheirismo, a competição. Essa linguagem coloca canais ligados a várias ciências e vários países que colocam sentidos, audição, percepção, visão, propriocepção, degustação, paladar, ou seja, fatos sociais já são fatos, se são fatos já são pesquisas. E aonde há uma pesquisa, é lógico que vai colocar em nossas vidas, não é o dote, que o próprio Duque diz, mas é o próprio, ou seja, a própria triagem, a própria vestimenta, não é o dote. O Duque, não pela sua leviandade, ele não pesquisou só os judeus, mas ele pesquisou várias pessoas nos campos de categorias. Aí podemos entender o que o da Mata fala sobre categoria, aí vamos entender sobre, como eu coloquei, sobre lazer categórico. Quando ele fala lazer categórico, é estado. Então cada estado tem um lazer categórico, porque o lazer categórico é um lazer representativo, simbólico. Isso é simbólico representativo, é categórico numa comunidade, é categórico no município, é categórico no estado. Agora, ser categórico no mundo todo, já não se coloca, ou seja, em questão federal, fica o quê? Um campo eclético. Essa é uma salada de fruta. Fica um tempo, um lazer, que eu possa esforçar a tentar entender o próprio lazer, que é difícil de entender. A própria palavra ciência do movimento, ciência e desporto. Sou doutor em ciência e desporto, alguns falarem, então. Sou doutor, nesse campo doutoriado. Então, a palavra categórica demonstra uma categoria importante que relaciona 27 países, 27 estados e outros países, entre esses almanaques, os alquimistas, que relacionam o ponto de vista de Schopenhauer, Schopen. É lógico, lembramos do Schopen, lembramos do shopping. São palavras cotidianas que elas estão inseridas no nosso lazer categórico. O lazer categórico é o lazer no estado. Mas o estado tem município? Tem bairro? Tem, então. O lazer categórico, nessa representação total, ok? Sua alegria?